Você já parou para pensar por que algumas pessoas param de tentar aprender a desenhar? Por exemplo, aprender a desenhar é uma missão impossível para você? Meu nome é Carlos Damasceno, sou desenhista profissional e professor de desenho. E nesse vídeo eu quero responder essas perguntas para você. Então, imagine o seguinte, vamos considerar da seguinte forma. Quando nós somos jovens, nós aprendemos a maioria das nossas habilidades básicas. Porém, em grande parte, nós desconhecemos o tempo que foi dedicado para aprender e praticar essas habilidades. Algumas pessoas podem até se lembrar de quando aprendeu a ler, especialmente se foi difícil para ela. Mas a maioria das pessoas não se lembra do aprendizado em si, né? Depois que elas já dominam a arte de escrever e de ler, elas não lembram mais como foi o período em que ela não sabia ler, como é que foi todas as etapas até ler corretamente. Por outro lado, você pode até lembrar do aprendizado envolvido quando mais velho você aprende uma nova habilidade, tal como aprender realmente a ler e também escrever ou aprender a andar de bicicleta. Então, quando você aprende na infância e você já é jovem ou adulto, você esquece como foi. Quando você aprende como adulto, você pode até lembrar, né? E, por exemplo, também você pode lembrar do que foi necessário aprender para dirigir bem um carro. Isso são coisas que você pode lembrar. E se você já aprendeu, por exemplo, também a pintar ou tocar um instrumento, é provável que também lembre-se de alguma das lições envolvidas na época que você estava aprendendo. E pode até ter algumas histórias aí engraçadas para contar desse período. Agora, dificilmente você vai lembrar realmente do tempo que você levou, se foi das habilidades básicas, como quando você aprendeu a andar, quando você aprendeu a falar, né? Você simplesmente lembra que você fala hoje. Mas e quanto tempo levou para você aprender a falar? Você anda, não anda hoje? Mas quanto tempo levou para você aprender a andar? Né? Então são muitas habilidades que nós aprendemos ao longo da vida. Mas o que todas essas competências têm em comum é que todas elas houve a necessidade de praticar e de aprender em etapas. Todas. Para aprender a ler, você primeiro teve que aprender as vogais, depois as consoantes, depois formar sílabas, depois palavras, frases, até que você tenha o domínio de poder ler um texto inteiro. Da mesma forma, para você aprender a andar, primeiro você aprendeu a engatinhar, né? E depois a dar os primeiros passos e até conseguir andar, correr e tudo mais, né? Então teve que aprender por etapas. Vamos dar outro exemplo. Imagina que você recebeu aulas para aprender a colocar o carro de ré em uma garagem. Agora, será que só bastou simplesmente você pegar uma aula uma única vez e você já domina a arte de colocar o carro na garagem? Não, não é assim. Foi preciso fazer isso várias vezes no dia e até fazer isso por vários dias para que você realmente dominasse essa técnica de pegar o seu carro e colocar na garagem de ré ou fazer uma baliza ou fazer qualquer manobra nele. Teve que treinar, praticar e várias vezes. E todos aceitam que fazer isso é necessário, que treinar várias vezes é necessário e que não pode ser de outro jeito. Tem que treinar, tem que fazer várias vezes. E no início, quando você estava aprendendo a dirigir, parecia até que fazer isso com precisão, ou seja, colocar o carro perfeitamente numa garagem ou numa vaga de estacionamento, seria impossível. Mas após você fazer isso várias vezes, após treinar e treinar e treinar, acabou ficando muito fácil. E hoje, provavelmente, você já faça isso com naturalidade e sem pensar muito no que está fazendo. E dirigir bem é com certeza uma habilidade que se adquire com prática. Assim como tocar um instrumento ou praticar um esporte. Só se adquire habilidade com
prática, com treino. Ninguém diria que não se pode dominar essas técnicas por não ter nascido com dom para isso. Concorda? Você concorda que ninguém que a pessoa diria, ah, não, você nunca vai conseguir dirigir um carro porque você não nasceu dirigindo um carro. Você acha que isso é razoável pensar? Claro que não. Mas o ponto é que por alguma razão que eu não conheço, né, que realmente desconheço, muitos parecem pensar que para adquirir as habilidades para desenhar bem é algo muito diferente do que adquirir qualquer outra habilidade, né? Não sei por quê. As pessoas acreditam que ou você nasce com o dom para desenhar ou nada feito, principalmente quando já são adultos. Mas o fato é que não é assim, certo? Não é dessa forma. Eu tive a oportunidade de mostrar que o desenho é uma atividade que pode ser aprendida por qualquer pessoa disposta a aprender a desenhar. E os resultados só aumentam a minha certeza que qualquer pessoa pode aprender a desenhar. Como foi o caso aqui da Dona Laí, né, que você vê aqui nessa imagem. Dona Laí, com quase 90 anos, sem nunca ter desenhado antes, em apenas 12 aulas conseguiu fazer muitos desenhos legais. Quando ela chegou aqui na aula comigo, ela fez esse desenho. Note que esse desenho, apesar dela já ter 90 anos, parece mais o desenho de uma criança. Veja a mão, o olho, essas cabecinhas aqui, parece que foram feitos por uma criança de 3, 4 anos, né? Porém, depois que ela tomou algumas aulas, veja a diferença. Claro que ainda não é um desenho perfeito, mas se você comparar o desenho desse gatinho com o desenho daquela mão, daquele rosto, você já vai perceber que ela aprendeu a desenhar. Embora, como foram apenas 12 aulas, ela vai ter que continuar praticando para dominar melhor ainda. Assim como o motorista que recém tira a carteira. Ele vai saber dirigir, mas dirigir bem e dominar realmente o carro vai levar tempo, vai precisar de experiência. Veja outro desenho que ela fez também, esse cavalo. Eu também achei que ficou muito bom para quem está num treinamento de apenas 12 dias, né? Eu achei incrível. Também tem o caso da Ângela Meira, né? Então a Ângela Meira é um caso bem especial porque apesar dela nunca ter desenhado, ela não tinha desenhado antes, a Ângela ela teve um AVC e esse AVC ele paralisou, deixou semi-paralisado uma parte do corpo dela, inclusive a mão que ela usa para desenhar, né? Então, quando ela chegou, o máximo que ela conseguiu fazer também foi esses pequenos desenhos aqui, ó. Essas mãozinhas, esses rostinhos aqui foi o que ela conseguiu fazer. Mas no mesmo período que a Dona Laí, as duas estavam juntas, ela já conseguiu fazer esse retrato aqui dessa moça. Ele conseguiu fazer esse outro desenho aqui desse rapaz e mais esse outro aqui. Da mesma forma, não são perfeitos, não são os desenhos altamente realistas, mas com todas as condições que ela tem, que eram contras ao ato de aprender a desenhar, o fato de não ter muita experiência e ainda ter dificuldade de movimentar bem a mão, eu acredito que são resultados fantásticos, né? Sem contar o curto tempo. Com certeza, com a prática, ela vai fazer desenhos ainda melhores. E o caso da Conceição? A Conceição, ela achava que nunca iria desenhar nada na vida, nada, né? Então a Conceição, quando ela chegou na nossa aula, ela fez essa bonequinha, essa mão, né? Note que não tem nada de proporção, não tem nada de desenho aí. Parece também um desenho de criança. Mas veja aí, com apenas algumas aulas, 12 aulas, para ser mais preciso, olha o trabalho que a Conceição realizou. Esse cachorro aqui, né? Novamente repito, não é ainda um desenho perfeito, quantidade de aulas também não é a ideal, poderia com certeza, se continuar praticando, vai desenhar muito melhor,
mas já ilustra aí que uma pessoa que acreditava sinceramente que não queria desenhar, chegou a fazer um trabalho desse aqui, né? Então isso prova para mim que qualquer um pode realmente aprender, né? Eu acredito que o que faz muitos não irem em frente quando o assunto é aprender a desenhar é o fato de querer sempre resultados rápidos, quase que imediatos e já com perfeição. Claro que isso não vai acontecer. O que vai acontecer são melhoras gradativas, né? Se você comparar o desenho antes de um treinamento e um desenho após receber algumas aulas, você vai perceber melhoras. Aí é continuar e praticar. Não adianta você participar de um treinamento e já achar que no fim do treinamento já vai estar desenhando magnificamente bem. Não. Treinamento de desenho, como qualquer treinamento, você adquire informação. Com essa informação, você vai praticar para dominar, né? Não pense que é que nem nos filmes do Matrix, né? Se você assistiu Matrix, se não assistiu, você procure aí, que hoje tem bastante filmes aí, ou talvez no Netflix, ou até mesmo no YouTube, e você vai ver que quando eles queriam adquirir uma nova habilidade, era só sentar na cadeirinha lá, colocar o plug aqui na cabeça, o computador digitar o que queria e automaticamente toda a informação vinha para a mente dele. E isso não é assim, né? Não é assim na vida real. Tudo o que queremos aprender precisa estudar, praticar bastante e só então passamos a executar com precisão. Só que muita gente quer tudo para ontem, quer ter gratificação imediata. E é isso exatamente a razão que as faz pensar que não podem aprender a desenhar. Mas o fato é que aprender a desenhar não é mais difícil do que aprender qualquer outra nova habilidade. E é certamente mais fácil e mais seguro do que aprender a dirigir um carro, principalmente no trânsito caótico que é algumas cidades aqui do nosso Brasil. No momento em que você chega à idade adulta, aí começa a carregar muito mais coisas que vai prejudicar você. Por exemplo, quando nós somos crianças, existe voz na nossa cabeça, que é a nossa consciência, dizendo para nós o que é certo, o que é errado, né? Mas quando você começa a ficar adulto, há muito mais voz na nossa cabeça do que apenas a nossa própria voz. Agora você tem a voz dos seus pais, dos seus professores, seus amigos e possivelmente até mesmo a voz do seu chefe. Todos dizendo que você fez isso errado, aquilo certo. Tudo isso não é de admirar que te prejudique, né? Que você comece até mesmo a se censurar antes mesmo de tentar, né? Com medo de ser criticado por alguém. Por isso, meu objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas a prosseguir aprendendo a desenhar e ignorar essas vozes dizendo que há maneiras certas ou erradas de fazer. Não existe isso. Não existe uma maneira certa de desenhar e uma maneira errada de desenhar. Existem estilos de desenhar. E muitas pessoas se dão bem com um, outras pessoas se dão bem com outras, né? Por isso, reflita na seguinte coisa que eu vou falar. As crianças, elas ficam muito mais imersas ali no momento, no agora, ela se concentra no que ela está fazendo, né? E os adultos não são assim. Os adultos têm muita coisa na cabeça, então eles param para fazer um desenho, por exemplo, estudar um desenho, uma técnica, mas ao mesmo tempo estão pensando em muitas outras coisas, né? E é por isso que é mais fácil para as crianças aprender a desenhar do que para um adulto, mas não é impossível para o adulto aprender a desenhar. As crianças, elas são menos preocupadas com as respostas subjetivas que as pessoas vão dar para o esforço que ela está fazendo ali para fazer um desenho. Isso é uma preocupação que só vai aparecer quando ela começar a desenvolver-se, tentando alcançar mais precisão, mais qualidade do desenho e especificamente à medida que vai amadurecendo. Por isso que uma criança, né,
Se você for em qualquer escola de jardim de infância, ou qualquer escola do primário, você vai ver que dá um papel para uma criança, ela não sai desenhando. Se você der o mesmo papel para um adulto, ele não vai fazer isso, porque fica com medo das críticas, né? Então, a capacidade da criança aprender a desenhar é maior porque ela também ela se concentra, ela para e ela observa. O adulto, por ficar disperso, ele nem sequer observa direito aquilo que tem a desenhar. E a capacidade de aprender a desenhar é uma capacidade realmente de aprender a ver em primeiro lugar. E ver de uma forma diferente. Tentar ver realmente aquilo que está na sua frente. Olhar e observar todos os detalhes daquilo que você quer desenhar e depois transferir para o papel. A chave é ver exatamente como um artista vê. Artistas processam a informação visual de forma diferente da maior parte das outras pessoas. A maioria das pessoas aprende um meio de processar o que vê de uma forma que seja mais adequado para as tarefas do dia a dia. De modo que aprender a processar ou ver como o artista vê leva algum tempo. Por isso que dar tempo no aprendizado é essencial. Não adianta você se matricular num curso de um fim de semana ou se matricular num curso só por um mês ou comprar um curso online e assistir alguns vídeos que não é assim imediatamente que você vai aprender a ver como o artista vê. Não, precisa tempo, você precisa dedicar-se, você precisa treinar. A maioria das pessoas se sente desencorajada e não pratica por muito tempo. E logo sentem que nunca vão chegar lá. Elas até dizem assim, eu nunca vou aprender a desenhar. Aí esquece-se de que todas as habilidades, essas que eu já falei no início, né? Andar de bicicleta, falar, andar, escrever, todas elas, e o desenho também, lembre-se, é uma habilidade, toma tempo para adquirir prática. Toda habilidade precisa de tempo. A capacidade de desenhar é realmente a capacidade de ver algo e depois transferir através do lápis, do risco, da tinta, do que você tiver na mão, o que você vê para o papel. É tão simples como isso. Você observa e tenta passar para o papel. Você tem que aprender a ver primeiro como o artista vê e depois aprender a colocar no papel. Tem um livro que eu quero indicar, o livro em inglês, vou colocar a capa aqui no vídeo, se chama The Natural Way to Draw, né? Esse livro foi escrito pelo artista Kimon Nicolaides, né? Então, nesse livro, ele diz a seguinte frase: aprender a desenhar é realmente uma questão de aprender a ver para ver corretamente. Isso significa muito mais do que apenas olhar com os olhos, né? Então, nesse livro, a tradução desse livro se chama Caminho Natural para Desenhar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link da Amazon, onde você pode, se você quiser, adquirir esse livro. Porém, ele está em inglês, mas acredito que vai ser de muita ajuda. Valeu? Então é isso. Eu também acredito que desenhar é para todas as pessoas, porém não é para qualquer um. Desenhar é para todas as pessoas, mas não é para qualquer um. E o que eu quero dizer com isso? Simples. É para todas as pessoas que gostam e querem se dedicar a aprender a desenhar. Mas não é para qualquer um, porque não é para aqueles que não se esforçam. Não é para aquele que vai simplesmente se matricular num curso e não vai fazer exercício. Não é aquele que simplesmente vai comprar um livro e não vai ler. Ou vai ler, mas não vai fazer as atividades. Não é. Desenhar não é para essa pessoa. É para aquela pessoa que se esforça, que faz as atividades, que faz os treinos, que repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes se for preciso, até dominar a técnica. Então, o desenho é para você. Se você pensa assim, se você é uma pessoa que gosta de desenho, se você é uma pessoa que tem coragem de botar a mão na massa, o desenho
é para você, tenho certeza disso. Valeu? Então é isso. Clica aí se você gostou desse vídeo, no gostei, compartilha aí com seus amigos, com certeza alguém deve também tirar proveito dessas informações, certo? Se você não é assinante do nosso canal aqui, também assina. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, compartilha aí, dá o seu joinha, porque com certeza você vai ajudar muito nós fazermos mais vídeos e assim poder ajudar mais pessoas. Valeu? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!